Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de rotina, sendo mãe de 3 e dona de casa. Aí, gente, eu tinha acordado atrasada, porque no dia anterior, o vizinho ficou até tarde com o som ligado e aí eu não consegui dormir. E o neném também, bebê, o de 4 meses, ele não dorme no barulho, então todo final de semana é isso, ele fica bem chateadinho durante o dia, aí não dorme. E aí eu acabei dormindo tarde. E, consequência, não consegui acordar cedo, né? E aí algumas coisas que eu tinha que fazer durante as 5 horas da manhã que eu teria que acordar, eu não consegui fazer. Daí eu fui arrumar o Benjamin, ele tava meio chateadinho. E aí eu levei ele pra escola. Arrumei ele, levei ele pra escola. E antes de levar ele pra escola, eu deixo o Caleb e o Pietro com a minha mãe. E aí levei ele. Quando eu voltei da escola de Benjamin, eu precisei ficar com a minha sobrinha, que ela fica com a minha mãe. E aí, minha mãe precisou sair e eu optei ficar com ela dentro da casa de minha mãe, né? Aí fiquei com ela, com o Caleb e com o Pietro. Aí eu já amamentei o Caleb e botei o Caleb pra dormir. E já fui lavando os pratos dela, né? Porque quando ele dorme, a gente tem que correr e fazer tudo o que tem que fazer, porque senão eu não faço nada, porque ele tá na fase de ficar no braço, gente. Ele só quer ficar no braço. E aí tem que ter paciência, né? Porque cada fase que tem, a gente tem que ter paciência. Daí, enquanto os meninos brincavam, a Vitória e o Pietro, e o Caleb dormindo, eu fui lavar os pratos dela, pra quando ela chegar não fazer nada. E nisso eu já tinha feito comida no dia anterior. Eu sempre faço comida, gosto de fazer à noite, porque no outro dia já otimiza tempo. E eu acho assim que fica até melhor a comida de um dia para o outro. Aí eu fiz a comida, e aí no outro dia eu só acordo e vou ajeitar a casa. Interessante, gente, que eu tenho uma ordem para lavar os pratos. Eu sempre começo pelos copos. Lavo os copos, depois os pratos, depois as vasilhas e por último eu lavo os talheres. E aí eu vou lavando tudo nessa ordem. Eu não consigo lavar antes, eu me embaralho toda, eu não sei por quê. Mas desde pequenininha, quando eu comecei a lavar os pratos, eu lavava nessa ordem. Quando eu terminei aí, eu já fui guardando tudo e limpar a pia, né? Porque não adianta nada lavar os pratos e não limpar a pia. E aí, depois que eu limpei a pia toda, eu fui limpar o fogão de minha mãe. Esse fogão aí, gente, eu comecei passando a bucha. Só que depois eu percebi que não lava ele com essa parte verde da bucha, porque pode acontecer de arranhar. E aí eu peguei e passei o pano com o maior medo, achando que já tinha arranhado já ele. Só que não, gente, não arranhou não. Tava tudo certo. E aí eu terminei de limpar o fogão dela e fui varrer a casa, que os meninos tinham cortado o papel e tava tudo sujo. Aí enquanto eu varri a casa, eu já tinha botado o meu filho mais velho e a minha sobrinha pra tomar banho e ir pra escola. Aí eu arrumei a casa dela aí, esperei o horário, comi, dei comida aos meninos. E depois que o Caleb dormiu de novo, eu corri pra minha casa pra arrumar lá, né? Tinha os pratinhos lá e eu fui lavar. E aí eu já tava lavando meus pratos na minha ordem, né, gente? Copo, depois os pratos, depois as panelas e por último meus talheres. Quando eu terminei de lavar tudo nos meus pratos, eu fui fazer o que é de lei, né, gente? Limpar a pia. Eu sempre limpo a pia depois que eu lavo os pratos. E ensinei também aos meus filhos a fazer o mesmo. O Pietro, ele sempre, depois que ele lava os pratos, ele limpa a pia. E eu sempre coloco, gente, pra ele limpar, pra ele me ajudar dentro de casa. Eu sempre converso com ele, que a gente é uma equipe e a gente precisa trabalhar juntos. A gente não mora sozinho, ele não mora sozinho em casa e ele precisa trabalhar junto, até porque é essencial para a vida, né, gente? As crianças aprender os afazeres domésticos. Depois que eu limpei o meu fogão, eu já passei para minha bancadinha, onde eu deixo minha cafeteira, deixo meu liquidificador aí. E aí eu sempre deixo ela bem limpinha. Ela é de madeira, mas mesmo assim eu passo a bucha com sabão aí nela, porque eu acho que fica mais limpinho. E depois eu venho com um paninho com que boa e passo por cima. E aí depois eu já fui correndo varrer a casa, já com medo de Caleb acordar. Nisso o Pedro já tinha ido pra escola e aí eu fui correndo varrer a casa. Eu sempre, gente, começo varrendo pelo meu quarto. Eu sim, sempre sigo essa ordem. Primeiro eu começo pelo meu quarto, como ele dá de frente para a sala, aí depois eu varro a sala e depois varro o quarto dos meninos
e depois varro o último quarto, que é o quartinho da bagunça. E aí eu rastei esse sofá aí, mas não tava nem tão sujo, porque eu tinha limpado tudo à noite, no dia anterior. E aí eu fui pro quarto dos meninos. Esse quarto aí é o Benjamin e o Pietro que dormem nesse quarto. E aí eu troquei o lençol da cama, que já tava na hora de trocar. E sempre jogo água em tudo, gente, porque aqui acumula muita poeira. E eu tenho rinite alérgica, eu e meu esposo tem rinite. E aí sempre ataca quando eu varro a casa, arrumo tudo. E a gente tem que estar sempre varrendo, porque quanto mais tempo passa sem varrer, mais acumula poeira. Então tem que estar sempre varrendo, todos os dias. Às vezes não é nem lixo que tem dentro de casa, é só a poeira mesmo, a gente só varre por conta da poeira. Esse colchão eu coloco aí, porque como os dois meninos dormem na cama, o Pietro e o Benjamin, se eles caírem no chão, eles vão cair em cima do colchão. Então, eu sempre só deixo esse colchão pra isso mesmo, pra eles não caírem. E aí, como o quarto deles dá de frente pra cozinha, eu já fui limpando toda a cozinha aí, arrastando tudo e limpando atrás. Como eu falei pra vocês, a casa não tá nem tão suja, porque eu sempre varro todos os dias. E na maioria das vezes eu varro pela manhã e pela noite, porque os meninos ficam muito no chão, eles brincam muito pelo chão. E aí eu rasto tudo e varro, pra tirar a poeira, né, gente? Porque senão acumula muito. Hoje eu não varria o quartinho da bagunça, gente, porque eu tinha que correr, eu tava com muito medo do Caleb acordar. E minha mãe, ela não fica muito tempo com ele, porque ela também não tava se sentindo bem. E aí eu tinha que correr pra limpar tudo. Depois que eu limpei aí a área, eu fui pegar a roupa do meu esposo que tava caindo o tempo todo. Eu esqueci de botar o pregador, toda hora caindo. E eu não sabia nem onde é que tava. Eu achei esse único aí, filho único, e botei na toalha. Depois eu corri pra lavar o banheiro, que tava um pouquinho sujo. Eu precisava lavar. Gente, não tem nem muito tempo que eu lavei esse banheiro, viu? Tem uns 2 dias que eu lavei, mas eu tinha que lavar, né? Lavar pro próximo dia, eu não preciso lavar o banheiro. Aí eu só faço lavar as roupas que tem que lavar e pronto. Aí no outro dia eu só faço lavar as roupas, passar uma vassoura na casa. E aí só vou lavar o banheiro no dia seguinte. Aí deixo tudo limpinho, bem arrumadinho, cheirosinho, né? Porque as crianças, elas vão no banheiro sozinha. O Benjamin já vai no banheiro sozinho, de 2 anos. E o Pietro também. Então eu deixo tudo limpinho, até pra afastar bicho, essas coisas aí. Como fica do lado de fora o banheiro, aí eu fico com medo. Daí eu só fui botar o saco no meu baldinho improvisado. Coloquei a pedra sanitária e por incrível que pareça, gente, depois que eu coloquei a pedra sanitária, o Caleb acordou. Aí minha mãe me ligou e eu fui lá correndo ver ele. E ele tava assim, gente, sentado no sofá, conversando com ela, brincando. E aí depois disso eu descansei um pouquinho, fiquei com ele. E aí quando deu 3 e pouquinho, eu precisava ir na escola do Benjamin assinar alguns papéis. Eu fui lá, peguei ele, o Pedro já tinha chegado da escola, e aí eu fui fazer atividade com eles. Dei banho neles e fiz atividade, eles tomaram café. Como sempre, gente, eu faço comida à noite, já fiz comida pro dia seguinte. Tá aí o Pietro e a Islana me ajudando a fazer a comida. E depois que eu fiz a comida, eu coloco eles para dormir. Geralmente eu coloco 7 horas eles para dormir, 7h30. E tá aí o Pietro e o Benjamin dormindo e o Caleb. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal. Até mais, gente!